Você que tem um veículo Audi A1, Audi A3 ou Golf com a transmissão DQ200, eu quero falar com você sobre essa solução. Essa é uma das soluções que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Vem comigo! Eu sou Alexandre Pelais, técnico aqui do Centro Automotivo ML e consultor técnico da Câmbio Automático do Brasil. E hoje eu quero falar com você alguns detalhes bem importantes sobre a mecatrônica da transmissão DQ200. Se você já teve um problema ou tem um carro com transmissão DQ200 que apresenta um delay na saída, eu acho que você vai gostar desse vídeo. Vem comigo que você vai desvendar alguns detalhes aqui e você vai entender um pouco melhor por que isso acontece. Lembra que eu vim com essa pecinha na mão aqui na chamada do vídeo, né? Você vai gostar do detalhe, fica comigo no vídeo. Vamos lá, pessoal. Essa é uma transmissão automatizada que equipa os veículos Audi A1, Audi A3 e Golf TSI, transmissão DQ200. Essa daqui é a famosa mecatrônica, que há bastante tempo tem trazido aí bastante comentário no mercado de reparação, não é verdade? Quando existia garantia, se trocava na garantia de fábrica, mas há um bom tempo ela saiu de garantia e nós trouxemos para o Brasil uma solução bem interessante em 2022, que você já deve ter ouvido falar, que é o acumulador da FDY, que ele corrige aquela falha que tem aqui na carcaça, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela trinca aqui essa carcaça, né, e perde toda a pressão. E a FDY trouxe uma solução, que é essa flange que é acoplada aqui na carcaça, instalado um novo acumulador e com isso a gente resolveu um dos problemas. Porque antigamente as soluções que se davam eram soldar a carcaça, trocar por uma reforçada. Existia uma outra flange que tem até aqui comigo na minha mão aqui, ó, que era instalada no acumulador original do carro, mas ela rodava aí 1 mês, 2 meses, apresentava problema de vedação nos anéis. Então a FDY resolveu esse problema com esse acumulador aqui. Ele apresenta essas falhas aqui, ó, P17BF e P189C. Se você é reparador, lá no scanner ele vai acusar essa falha. O que quer dizer essa falha lá para você que é o proprietário do carro? De manhã cedo, você monta lá no carro, dá a partida, engata a R ou D e você vai sair com o carro e ele não sai, ele tem um delay, ele não sai. E por que isso acontece? Quando essa carcaça aqui, que está totalmente trincada, ela começa a ter a trinca, ela começa a perder fluido. Quando ela começa a perder fluido, ela zera toda a sua pressão. Por exemplo, essa aqui que está na minha mão, ela perde toda a pressão que estaria pronta para engatar, ela perdeu essa pressão. Então você ligou o carro, engatou a marcha e ela está pressurizando ainda, enchendo o sistema. E por que ela tem esse delay? Porque ela está trabalhando para encher o sistema, aonde ela deveria estar totalmente pressurizada, para você engatar e o carro sair. Mas essa é uma das soluções que a gente faz quando a gente repara essa mecatrônica. E é importante lembrar que para fazer esse reparo, não é só trocar o acumulador. Precisa se desmontar essa mecatrônica por inteiro, fazer a substituição de todas as juntas, anéis, filtro interno, né? Muito importante a gente lembrar do filtro. Então, quando a gente desmonta ela por inteiro, a gente já troca todo o kit que a FDY fornece também, que já vem inclusive com uma junta atualizada, que corrigiram um furo que tinha na junta, que permitia vazar fluido de dentro da mecatrônica para a transmissão. E é por isso que eu estou com uma transmissão em aberto aqui, que essa transmissão ela utiliza 2 tipos de fluidos. Ela usa um fluido aqui na parte das engrenagens e um outro fluido aqui na mecatrônica. Fluidos diferentes. Então, quando a gente tem esse problema da junta que eu apresentei para vocês com furo a mais, ela começa a passar o fluido para esses engates que tem aqui e ele então passa o fluido de dentro da mecatrônica para o câmbio. Não é problema para o câmbio, só que a gente perde o fluido de dentro da mecatrônica, o nível abaixa e a gente começa a ter problemas de engate. Outra solução que a FDY trouxe foi as arruelas de contenção, tanto de sujeira como vedação, aqui nos pistões de engate. Esse aqui, ó, é um pistão de engate, eu vou puxar ele para fora aqui, ó, dá para ver melhor aqui. É o pistão de engate que vai acoplado aqui, ó, nos garfos de marchas, certo? Como esse carro são 7 marchas para frente e uma para trás, nós temos 4 garfos
que faz o engate das marchas. Por exemplo, aqui, ó, eu faço uma marcha, 2 marchas. Então eu tenho 2 marchas em um garfo. Então se eu tiver pouco fluido, ele não vai conseguir fazer o engate da marcha aqui. Além de eu passar o fluido para dentro da caixa de marcha, o carro vai deixar de funcionar, porque ele não vai engatar mais as marchas, ele vai perder a pressão. Como a gente falou, é 1 litro de fluido só. Então você vai começar a ter o delay e vai prosseguir para que o carro pare de engatar. Então é muito importante fazer o reparo da mecatrônica. Mas eu queria enfatizar aqui um detalhe bastante importante, que toda vez que se faz a mecatrônica, aqui no Centro Automotivo ML, nós removemos a transmissão fora por completo. Detalhe, porque para a gente trocar ela, a gente pode tirar só ela sai sem eu precisar tirar o câmbio. Mas como eu disse, aqui na ML a gente prefere tirar a transmissão por completo, porque aí a gente consegue avaliar todos os garfos, né? Lembrando que essa aqui é uma transmissão automatizada, então a gente tem um câmbio com engrenagens, a gente tem aqui rodas fônicas, e com esse equipamento aqui simples, a gente consegue inclusive fazer a leitura dos garfos, porque a gente tem norte e sul. E se a gente tiver um garfo quebrado, ele vai indicar um problema na mecatrônica, que por sua vez faz a leitura por esses sensores que ela tem. Então, veja aí a importância da gente tirar a transmissão e avaliar os garfos, a roda fônica, que é essa daqui que eu estou mostrando, que tem outra ferramenta para a gente avaliar a sua integridade, para a gente saber se ela não tem problema interno, porque senão a gente vai avaliar, por exemplo, a leitura de rotação de entrada do veículo. Então veja comigo a importância de fazer a substituição da mecatrônica, avaliando também a caixa de câmbio. E quando a gente remove a caixa de câmbio fora, a gente vai avaliar o que também? A embreagem. Se vocês olharem comigo aqui, ó, essa embreagem chegou a azular aqui, né, ó, tá toda azul. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ela sofreu um superaquecimento. Esse superaquecimento pode ser por falta de fluido dentro da caixa, pode ser que essa embreagem está patinando além do normal, porque toda embreagem gera patinação na saída até o seu acoplamento total e depois ela faz o trabalho dela. Então se a gente voltar um pouquinho aqui na mecatrônica, eu tenho 2 eixos aqui, ó, que fazem a K1 e a K2. A embreagem dupla, como essa aqui que a gente acabou de mostrar, a gente tem 2 embreagens. Vamos voltar só um pouquinho para você entender. No carro normal, manual, câmbio manual, vamos falar de um Palio, por exemplo, a gente tem uma embreagem, o pé da embreagem, né, o pedal da embreagem e a alavanca. A gente pisa na embreagem, aciona o disco de embreagem e engata a marcha. Nesse carro aqui, por ser um carro de dupla embreagem e embreagem seca, que é essa daqui, que não é banhada no óleo, quando a gente monta no carro, você coloca o D, ele acopla as 2 embreagens e engata as 2 marchas, primeira e segunda. Ou seja, os 2 acionadores aqui, de K1 e K2, estão acionados. Se a gente tiver pouco fluido na mecatrônica, eu vou engatar um e vou pré-engatar outro. O que vai acontecer? Eu vou ter problema aqui no garfo e vou acabar tendo problema dentro da transmissão, no sincronizado, porque não engata por completo. Porque ele foi querer engatar, a pressão estava baixa, o motor da bomba ligou no meio do caminho, cortou o processo e ele não fez o engate total. Então, além da gente ter problema na mecatrônica, a gente passa a ter problema dentro do câmbio também. Se a gente for avaliar todo esse sistema, com os upgrades que a gente tem hoje, é um sistema confiável. Porém, para fazer a troca da mecatrônica, o serviço precisa ser feito de acordo. Antigamente, se falava muito em troca só da mecatrônica, mas a gente falava isso quando o carro lá atrás tinha 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros. Então aí tudo bem, a gente tinha uma embreagem boa, tinha uma caixa de câmbio boa, mas o tempo vai passando e novos problemas vão acontecendo. A embreagem vai ficando degradada, vai perdendo o ponto de atrito dela, o fluido da transmissão vai tendo problema, várias trocas de mecatrônicas vão danificando a caixa. Então hoje eu quero falar para você que tem uma transmissão DQ200, se você vai trocar a mecatrônica, peça ao seu mecânico ou traga até o Centro Automotivo ML para você garantir a durabilidade e a confiabilidade no trabalho prestado. Beleza? Espero ter ajudado. Pensou automatizado, pensou ML.